Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é o veículo mais importante do grupo, porque aqui foi onde começou tudo. É o princípio de tudo. Falando em princípio de tudo, estão votando agora a cassação do Witzel do Rio de Janeiro. Bom, eu duvido que impichem o governador. Duvido porque o cara que está julgando o governador ou deve como ele ou teme amanhã estar no lugar dele. Porque política é uma coisa muito complicada e nojenta mesmo em alguns casos, onde os caras perdem a personalidade, perdem a sua forma de ser, acabam fazendo parte de grupelhos, acabam fazendo parte de máfias organizadas, acabam até sendo eleitos pelo crime organizado em alguns casos. O cara é um antes de entrar na política e vira outro completamente antes de assumir a condição moral que um cargo de representante do povo merece. Por isso que eu digo e repito aos meus amigos para entrar no chiqueiro, quando querem entrar no chiqueiro, mas tentar não sair nem com o cheiro. Esse é o conselho que eu dou. Porque a maioria desses caras que está julgando a um dos seus pares tem medo de estar no lugar desses caras amanhã, dos julgados, né? É mais ou menos como a Revolução Francesa, só que com outros princípios, né? A Revolução Francesa pelo menos trouxe, apesar de muita morte, muita sanguinolência, muita cabeça cortada, trouxe evoluções em termos de igualdade, em termos de liberdade e fraternidade. Agora, esses julgamentos políticos como CPIs, julgamento de impeachment, não trazem quase nada ao país. Os impeachments para o Brasil foram pelo menos uma alternativa democrática a eliminar figuras nefastas da nossa sociedade que ou enlouqueceram no poder, ou roubaram no poder, ou fizeram as duas coisas no poder. E o Brasil mostrou que as instituições estavam fortes o bastante para empichar pelo menos 2 presidentes da República que, na verdade, usaram o cargo ou para roubar, ou para enlouquecer, ou para se promover, ou para quebrar o Brasil. E outros 2 ex-presidentes chegaram, inclusive, a passar pela cadeia. Significa que as instituições funcionaram e que o Brasil se manteve democrático, que é a única palavra que vale para a nossa nação e outras nações, do meu modesto ponto de vista. Concorde você ou não, eu acho que a democracia é o único caminho, desde que ela seja exercida para o povo e pelo povo. Que ela seja realmente uma divisão de igualdades positivas e não uma divisão, como temos hoje, de uma renda lamentavelmente concentrada em 40, 50 pessoas, especificamente se a gente diminuir mais em 6 pessoas, num país de 210 milhões de habitantes, nem 50 pessoas são bilionárias e o resto é pobre. E a maioria é pobre, pobre, pobre de Barré de Si, que não tem nem o que comer. Esses números divulgados de 15 milhões com recorde de desemprego não devem ser verdadeiros. Não porque eu desconfie deles como uma forma de falsear a realidade. É porque é uma pesquisa feita de uma forma errada. Eles não levam em conta quem perdeu o emprego, não levam em conta quem já deixou de procurar um emprego. Não levam em conta quem passou para atividade informal depois daquele arraso do governo Dilma Mantega que deixou o Brasil quebrado na pior recessão econômica da sua história.
pior de toda a nossa história. Aviso aos navegantes aí, só para não dizer que eu não falei das flores, tem uma outra rádio entrando aqui no meu ouvido, tem uma indução no nosso sistema, ou é gravação, é uma outra rádio dessas piratas que devem estar entrando aqui no meu ouvido. Eu ainda não estou xarope ao ponto de sofrer de esquizofrenia. Tá? Então tirem esse som que está no meu ouvido, que está me incomodando. Aliás, eu já vou pedir férias mesmo. Vocês vão ter tempo para arrumar esse negócio aqui até eu voltar. Porque me tira completamente a linha de raciocínio. Tira de qualquer um, não tira a minha. Mas eu não consigo toda hora ficar reclamando disso, eu perco meu raciocínio. Bom, eu duvido que esse Witzel seja empichado. Se ele for empichado, já vai tarde. Seria pelo menos uma alternativa de muita gente naquela política do Rio que quebrou o estado do Rio de Janeiro, arrebentou com o estado do Rio de Janeiro, ferrou o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro talvez tenha sido, não que foi o único, mas o mais saqueado da nação, roubado por 6 governadores que foram todos para a cadeia, a maioria foi, entrou e saiu, por políticos ligados à milícia, por políticos ligados a bandidos. Então, se esse Witzel sair, seria um serviço à nação, porque o golpe que ele deu no sistema público de saúde lá do Rio de Janeiro foi uma coisa lamentável, foi triste. Ele devia estar preso uma hora dessa, não ser julgado por impeachment. Mas, pô, como é que você vai acreditar? O julgamento pelo judiciário, pelas instâncias de justiça, o cara vai, entra na cadeia, prova-se que o cara roubou e de repente fala assim, os caras erraram no julgamento do cara porque foram injustos ao julgar o cara. Tá certo, todo mundo tem direito a um julgamento justo. Mas eu pergunto, e os crimes que o cara cometeu? Esses crimes foram zerados todos. É o caso do Lula. Significa que ele está elegível porque ele não cometeu crime nenhum? Não. E não vão ser mais apurados os crimes. Significa que o que se provou contra ele foi obtido de uma forma ilegal, mas não significa totalmente que ele não cometeu os crimes que dizem que ele cometeu. Isso tudo vai para o famoso espaço. Não só ele, vai beneficiar Palocci, vai beneficiar Cabral, vai beneficiar Gedel, vai beneficiar Cunha. Mas o Lula é melhor que esses caras? Sei lá se mas ele é acusado de cometer vários crimes, tinha 9 processos contra o cara, que quando interessou ao establishment desse país, eles afastaram o cara e botaram o cara 2 anos da cadeia e tiraram o cara das eleições. Quando interessou arrumar um aniversário para o Bolsonaro, que não tem até agora, acabaram com a prisão em segunda instância e de uma hora para outra o Fachin, que estava sentado em cima de um processo, reabilitou o Lula e logo depois o Supremo, que tinha ferrado o Lula em várias decisões, decidiu favoravelmente ao Lula, porque acha que o Lula é melhor que o Bolsonaro. Então é gozado, né? O Supremo, que eu respeito muito, mas que diz que não interfere da política, faz mais política do que justiça na maioria das vezes. Tem feito isso na maioria das vezes, inclusive com interferência, errado ou não, em presidência da CPI do Senado brasileiro. Você gosta do Renan? Eu não gosto do Renan. O Renan é outro cara que tem não sei quantos processos aí na cabeça para responder, e não estou defendendo o Renan, eu estou defendendo a divisão de poderes. O Supremo que reclama que o presidente interfere no Supremo, que o Legislativo às vezes interfere no Supremo e tal, interfere também nos poderes. Então, a gente deixa de acreditar no que significa um equilíbrio de poderes que vai levar à democracia. Se não houver equilíbrio de poder, o Executivo, o presidente respeitar Legislativo e Judiciário, o Legislativo respeitar Presidente e Judiciário, e o Supremo respeitar Executivo e Judiciário, não tem democracia. É uma democracia doente, que é mais ou menos a nossa democracia, que ao invés de doente, eu prefiro falar que nós estamos cometendo
os erros nem a adolescência, a gente é muito jovem, a gente é criança ainda na democracia. Se uma figura nefasta como Trump, com aquelas ideias racistas e canalhas dele, com negacionismo e coisa parecida, que o Bolsonaro não podia ter escolhido um pior amigo que o Trump, não é? Se um cara desse colocou em risco a democracia mais sólida de todos os tempos, que foi a democracia americana, com princípios básicos do maior estadista de todos os tempos, que foi o Abraham Lincoln, mentes brilhantes, como Benjamin Franklin, não é? Jefferson, George Washington, enfim, mentes brilhantes que passaram pelos Estados Unidos, não é? Se lá um mané que nem esse Trump quase provoca uma guerra civil que seria impensável depois da sangrenta guerra civil que acabou criando os Estados Unidos, foi a Guerra da Secessão, em que os Estados Unidos se tornaram os Estados Unidos da América do Norte, porque depois dessa guerra, que era uma cruzada do Abraham Lincoln contra a escravidão, que era praticada no Sul de uma forma canalha, né? E que faz perdurar até hoje, em que pese a vitória da liberdade para o povo que nós arrancamos, nós todos arrancamos lá da África e de suas origens de uma forma terrível, nas viagens intermináveis dos navios negreiros, e que o Brasil foi a penúltima nação a extinguir a escravidão só antes de Macau, não é? E que até hoje, lá nos Estados Unidos, demorou mais e ainda demora o segregacionismo, mas aqui existe o preconceito racial, não só contra negros, contra pobres e nordestinos, mas contra negros, porque a escravidão no Brasil demorou 400 anos e aqui é de uma forma velada, lá até outro dia, no tempo da história que é muito curto, estava bem viva na cabeça do americano, com banheiros só para negros, restaurantes só para negros, ônibus só para negros, negros que não podiam entrar em universidades e daí por diante. O Trump trouxe todo esse ódio de volta, né? E já foi jogado na parte do lixo da história, que eu espero que ele fique lá durante muito tempo, para não despertar essas ideias fascistas e canalhas contra o mundo. Mas tão letal como isso são esses políticos que se metem na política e viram ladrões dentro da política. Uns já são eleitos até pelo crime organizado. Tem muitos por aí que o crime organizado, pelo medo ou por dissuasão, conseguiu eleger. Isso é tudo que a gente não precisava. Já tinha os bandidos de sempre que organizavam uma quadrilha política em todas as instâncias desse país, cujos bons políticos, achando que não roubar, fazer o seu trabalho, pensar no Brasil, já é o suficiente, não é. Não adianta você ser bom político e fazer isso que eu falei e permitir que bandidos saqueiem a nação do jeito que estão saqueando e vão continuar saqueando, principalmente depois dessas decisões judiciais favorecendo quem devia ter sido investigado de uma forma leal e justa, quem deveria ter sido julgado de uma forma leal e justa, mas deveria ter sido investigado e deveria ter sido julgado de uma forma leal e justa e deveria ter ido para a cadeia de uma forma leal e justa para que uma investigação mal feita ou um julgamento injusto e mal feito não concedesse liberdade a quem não merece liberdade, a quem precisa ser investigado mesmo e foi de uma maneira errada e foi julgado de uma maneira errada e que por isso favoreceu que se tornasse elegível como Lula e candidato a presidente da República, possivelmente até ganhe, se vacilar, o cargo de presidente da República, com 8 processos, 9 processos, um deles julgado e condenado, em segunda instância, levado à cadeia, mas que pode ser presidente da República. E não veio o Lula se comparar ao Mandela, porque o Mandela foi para a cadeia por um regime segregacionista, canalha, vagabundo,
que foi aquele regime do apartheid que arrebentava com os negros e fazia praticamente em era moderna o que nós fizemos com os negros nos séculos passados com os navios negreiros. Diferente o Lula do Mandela. O Mandela é um herói. O Lula era um cara que deveria ter sido julgado. Deveria ter sido julgado mais outras 8 vezes, não vai ser julgado, coisa nenhuma, porque voltamos à estaca zero, inclusive a prisão de segunda instância que todo mundo queria, nós não vamos ter mais. Acabou. Né? E aí, com isso, para libertar o Lula, libertaram um monte de traficante, de bandido, de sem-vergonhas e daí por diante. E para reabilitar o Lula para a política, abriram as portas do inferno e vão reabilitar o Palocci, reabilitar o Cunha, reabilitar o Gedel. Esse sim, pô, se o cara devolveu 100 milhões e confessou uma série de crimes, imagina quantos crimes ele não confessou e imagina quanto dinheiro ele não devolveu. O Gedel foi pego com a mão na massa, com 51 milhões no bolso, como diz outro, o caipira. 51 milhões dentro do apartamento. Imagina quantos apartamentos ele tinha por aí, em nome de que quadrilha ele agia, além dele mesmo. Né? Que até a mãe dele foi para o espaço com essa história aí. Mas tá lá na casa dele, com os milhões que ele tem e gozando a nossa cara. É a mesma coisa esse Cunha que vai conseguir a liberdade que queria, daqui a pouco o Cabral com 300 anos de cadeia para cumprir vai estar aí de novo, e assim caminha a humanidade. Não é? Fora isso, não se iludem, nem os cientistas sabem o que é que está acontecendo direito com o coronavírus. Não se iluda, não. Quando fica esse secretário de saúde aqui em São Paulo falando em terceira onda, e eu não gosto dele, eu acho ele um péssimo secretário de saúde, e também não gosto dele como ser humano, porque teve uma atitude comigo que foi uma atitude, no mínimo, de falta de personalidade e até de caráter, né? Isso na minha opinião. Né? O cara veio conversar comigo quando eu estava almoçando, eu nunca vi a cara do cara, o cara perguntou se podia me interromper, eu falei, não, eu estou almoçando. Quando eu terminei de almoçar, falei com o cara se identificou, esse Gorenstein, e me disse o seguinte, eu sou o doutor fulano e tal. Eu falei, sim, mas eu estava almoçando. Pode parar o presidente da Band aqui, que eu não vou parar de almoçar para falar, porque eu estou almoçando. Eu tenho 30 minutos para almoçar e trabalho de manhã, de tarde, de noite, diferente de muita gente. Então eu almocei e depois eu atendi o cara. Vi que o cara estava com ideias voltadas à saúde, fiz a maioria das pautas que deveria fazer com ele, e depois o cara usa esse fato de eu dizer para ele que eu não queria atendê-lo no momento que eu estava almoçando, porque era um momento particular que eu não encheria o saco de ninguém para atrapalhar o almoço do cara. E o cara veio e justifica depois de um pau que eu dei nele, que eu era um cara grosseiro e tal. Eu sou grosseiro, mas não sou mané que mistura ciência com política, que nem esse secretário está fazendo agora. É um capacho aí do governador de São Paulo, na minha opinião, faz o que o governador quer e vem me usar como exemplo de um cidadão grosseiro. Eu sou mesmo grosseiro, sou mesmo. Eu assumo que sou grosseiro, espero mudar, acho que eu estou velho para mudar, mas pelo menos caráter eu tenho e ninguém me convence de qualquer coisa que eu não queira fazer. Eu atendi depois esse senhor com muita educação, fiz várias pautas que ele queria, isso ele não contou quando ele foi falar que eu era grosseiro. Isso ele não contou. É próprio de gente sem caráter. Cara que eu não tem caráter, eu não confio. Pronto, acabou. É isso que eu penso desse cara e acho que é um péssimo secretário de saúde de São Paulo, um cara que continua divulgando às segundas-feiras um número subnotificado de pessoas mortas e vem agora dizer, olha, estamos nos preparando para a terceira onda. Aí, mané, ninguém sabe que onda que nós estamos, ô mané. A Índia passa um recado de quase 400 mil casos por dia, em que apareceu uma nova variante que mata as pessoas em 1 hora. A Índia, que está apresentando um número agora superior de mortes ao Brasil, e não é muito, significa que nós andamos muito errados no combate. Por gente que nem você, ô Gorenstein.
Nós andamos muito errados no combate à pandemia, mas muito errados mesmo. Tá? Por que você não aconselhou, como aconselhou o Comitê de Contingência do Coronavírus ao Dória, para não ficar participando de eleições ou deixar o candidato dele fazer aglomeração, coisa parecida, como todo mundo fez? Por que você não falou pro Dória deixar de viajar para Miami, que era um erro, no meio de uma pandemia? Por que você não disse isso para ele? Eu não disse porque não tem personalidade para dizer, entendeu? Então, nós nem sabemos em que ponto da história nós estamos nessa pandemia. Vem você falar em terceira onda aqui, você não sabe nem em que onda nós estamos. Se é na segunda, se é na primeira ainda, você não sabe disso. Porque ninguém sabe no mundo. Repito, apareceu uma variante na Índia que as pessoas têm que dividir 3 camas, uma cama para 3 pessoas, tem gente morrendo na porta de hospital, tem criança morrendo, não é? É uma variante completamente diferente, tem pessoas morrendo, a pessoa está bem, em 1 hora depois ela está morta. É uma variante terrível. E você acha, o Mané, que no mundo onde nós temos 8 bilhões de habitantes, e lá na Índia nós temos quase que 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, boa parte dessa população mundial, você acha que esse vírus não vai escapar ou já não escapou da Índia? Pelo menos a vacina que eu tomei, a AstraZeneca, que parece ser resistente, mesmo na primeira dose, a P1 e P2, contra esse vírus da Índia, ela não é. E não tem nenhuma vacina que seja. Já estão começando até a criticar a vacina da Pfizer, que talvez não forneça a segurança necessária se não tiver um reforço de terceira dose. É a mesma vacina que um monte de ministros daquele circo armado lá em Campinas ontem foi receber 1 milhão de doses da vacina, que nós compramos 200 milhões, mas compramos atrasados. 1 milhão de doses da vacina nós recebemos ontem, como se fosse a maior festa do mundo, num país que tem 210 milhões de habitantes e que só faltam chegar 199 milhões da vacina que nós compramos ontem. Então, nós não sabemos a encrenca que nós estamos no mundo. Nem os cientistas sabem. Os cientistas já, com todo o seu esforço, com todo o seu heroísmo, produziram vacinas em 1 ano, mas eles não sabem qual é a proteção dessas vacinas. Outra coisa, não adianta você pensar que pode escolher vacina, porque você não pode. No Brasil só tem 2 vacinas até agora. Só tem 2. A primeira é a vacina produzida pelo Butantan e a segunda é a vacina produzida pela Fiocruz. Nem pelo Dória e nem pelo Bolsonaro. É pelo Butantan e pela Fiocruz. A vacina que eu tomei era a vacina que tinha. A Aldatena, a vacina que você preferia tomar, não era. Não era a vacina que eu preferia tomar. Porque eu tenho 6 stents no coração, se eu tiver uma trombose, um coágulo nesses stents, eu morro. Bato com as 10. Sabe qual a possibilidade disso? Acho que para estudo em cardíaco, num caso como o meu, que é caso grave, ainda não tem estudo definido, mas uma pessoa normal, que nem eu sei que está me ouvindo, e que tem que tomar a vacina que te derem, a chance de você ter um coágulo é de 1 em 100 mil pessoas. Agora já há cientista que diz que todos nós vamos nos contaminar, que o mundo inteiro, apesar de restrição, de lockdown, há uma previsão que todo mundo nesse planeta vai se contaminar. E sabe qual é a chance de você morrer se você se contaminar? De 1 para 100. Se a vacina que eu tomei, e que passei mal no começo, mas que já estou legal, se a vacina que eu tomei é de 1 para 100 mil, o que é melhor? Você não tomar a vacina e ter a chance de 1 para 100, ou tomar a vacina e ter probabilidade de complicação de 1 para 1000? Claro que é melhor você enfrentar a doença vacinado, seja ela com a vacina que tiver às mãos e com o problema que a vacina tiver, porque todas devem apresentar um efeito colateral. Umas mais, outras menos. Mas não deixe de tomar a vacina,
porque é a única saída que existe e temos que lutar para que esses cientistas geniais consigam descobrindo em que ponto, cientistas geniais, não alguns imbecis que se propõem a entender mais da doença do que esses cientistas geniais. O que eu estou dizendo aqui não é opinião minha, são fatos que eu li. Eu não sou esses manés que querem parecer maiores do que eles já são. Então, eu só leio e transmito a vocês o que eu leio. Não é conhecimento meu, é conhecimento adquirido pelo que eu estou lendo. E mesmo assim, esses conhecimentos mudam de hora para hora, porque os cientistas estão pesquisando ao invés de fazer política como a maioria desses babacas do país. E aqui o meu abraço aos cientistas brasileiros e o meu abraço apertado a enfermeiros, a médicos, ao cara que limpa o hospital, o cara que limpa as amas, todos eles que correm risco para salvar as nossas vidas. Esses sim merecem o meu respeito. A maioria dos outros não passa de puro lixo político que não vale absolutamente nada. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.